Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimento. Bom dia para você que está assistindo a gente aí pela TV Pop em Sobradinho e Porto Alegre. Hoje é segunda-feira, dia de a gente saber o humor do mercado, então tem bastante coisa para a gente ver aí. O mercado um pouco mudou, mas ainda continua azedo. Tem também os resultados aí da semana passada que ficaram aí... que a gente não comentou e são importantes, como, por exemplo, a taxa de desemprego. Tem também o resultado fiscal consolidado do ano de 2024, em que o governo bateu a meta. Tem também o rotativo do cartão e tem bastante assunto para a gente falar hoje, então vamos começar a falar desses assuntos, mas antes disso, vou falar um bom dia para a Débora aí, que hoje está de casa. Bom dia, Débora, tudo bem com você? Bom dia, André. Bom dia a todas e todos que estão em casa. Olha, bem, acho que não é a palavra, estou muito bem, não, cenourinha, mas a gente está aqui, né, mais um dia com vocês para falar sobre também rotativo, né, uma dívida que eu não quero pagar 400% de juros, então uma dívida que eu vou pagar hoje com vocês. A gente vai falar de cartão e a gente vai falar também de juros, como é que estão esses juros aí do rotativo e de outras modalidades de crédito que também estão bem altas. Mas tem bastante assunto para a gente tratar da semana passada. Saíram dados bem importantes, como o André falou, desemprego, o déficit, né, que está todo mundo de olho. Então a gente vai falar de tudo isso hoje com vocês. Então, Débora, já vamos direto para a nossa agenda, porque o que pode mexer na vida do nosso telespectador no dia de hoje, né? Então, tá bem recheada a agenda ou tá mais ou menos? Olha, hoje está recheada e recheada de PMIs, né? Porque saíram os PMIs industriais já da zona do euro, Reino Unido, dos principais países da Europa também já foram divulgados. Por lá, né, no Reino Unido, também saiu o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e o Núcleo, só que esses ainda são preliminares de janeiro. E aí, vindo para o Brasilzão, a gente tem o IPCS de janeiro, que é aquele IPC semanal, né, medição da FGV, o relatório Focus, esse conhecidíssimo nosso, toda semana a gente fala das expectativas de mercado, hoje não vai ser diferente, e saiu o PMI 10 horas da manhã aqui do Brasil, então o PMI industrial, que é aquele termômetro que mostra ali, quase uma bússola, um radar também, para a gente saber para onde está indo a atividade industrial. Esse a gente vai trazer para vocês amanhã, por conta do horário, não ia dar tempo aí de analisar os dados e os gráficos com calma. Então a gente vai trazer para amanhã, mas não para por aí, porque lá nos Estados Unidos também saiu o índice dos gerentes de compras, o famoso PMI. Então a gente tem também medição lá nos Estados Unidos. Hoje dirigentes do Fed também falam por lá. Então a gente tem o presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, participando de uma conversa ali em Atlanta mesmo. Nos Estados Unidos, mais para o fim do dia, o Departamento do Tesouro divulga estimativas trimestrais de empréstimos federais. E a gente tem por lá o PMI, né, o Índice dos Gerentes de Compras da S&P Global, que é aquele que acaba divulgando de todos os países, e da ISM. Isso é bem legal porque são metodologias diferentes. Então a gente consegue ver por uma ótica e por outra, por onde está caminhando ali, ou para onde está caminhando a atividade dos setores nos Estados Unidos. Então na China isso também acontece, a gente tem duas medições diferentes, e a gente consegue ver pela metodologia aí ser diferente como é que estão essas atividades por duas entidades. Então, hoje eu destacaria aí o Focus aqui no Brasil e o PMI industrial, e lá nos Estados Unidos o PMI deve ficar na centralidade também. Vamos então começar, Débora, a falar aqui as notícias do Brasil. Semana passada, mais precisamente na sexta-feira, foi divulgado o resultado fiscal finalizado, né? A gente teve a do Banco Central também na semana passada, mas a gente tem o do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional falou que o Brasil fechou num déficit de 43 bilhões nesse ano. Na verdade, saiu quinta-feira de tarde, noite, né? A gente estava até discutindo o mapa da mina na hora que saiu o resultado, né? A gente até se impressionou como que o mercado errou e muito o resultado do déficit primário brasileiro, né? E se você considerar que tem gastos extraordinários, inclusive, você teve então um resultado primário aí de 11 bilhões, porque boa parte desse déficit foi produzido justamente por causa do Rio Grande do Sul, que você teve gastos extraordinários, que inclusive não fazem parte da metodologia do novo arcabouço fiscal. Então esses gastos não servem para
pré-feitos aí de cálculo para a regra fiscal vigente, até porque o mercado queria que as pessoas se afogassem, a gente já falou isso, né? Porque eles estavam reclamando aí do excesso de gastos, mas felizmente o mercado não manda em tudo aqui no Brasil, então fez-se os gastos para recuperar o Rio Grande do Sul, para salvar a vida de pessoas, para conseguir fazer medidas de emergência, para reconstruir pontes, cidades, então esses gastos acabaram entrando e por isso que a gente teve esse déficit de 43 bilhões, senão seria um déficit de 11 bilhões. A gente até montou aqui para vocês o que você teve aí de resultado fiscal nesse momento. A gente teve que, o mês de dezembro, a gente teve um superávit nas contas, ou seja, mostrando que teve esforço fiscal até o último momento, diferente do que fala alguns analistas de mercado que só querem criticar, diferente do mercado mesmo que está vendo aí, que está falando que o governo não está fazendo esforço fiscal. Aliás, mais uma vez, não é que eu concorde com isso. Para mim, o governo não deveria estar fazendo esse esforço fiscal todo aí. Para mim, essa questão fiscal aí, você poderia colocar à parte. Mas já que o mercado é tão fiscalista e gosta tanto disso, né? Então vamos ser justos em falar que o governo sim está fazendo a tal da lição de casa que tanto é cobrado aí dele, né? Então você vê aí que teve 291 bilhões de receitas, 55 dessas receitas serviram como transferência aí para estados e municípios, o que entra também no resultado da despesa, então você teve de despesa 212 bilhões, resultando aí num superávit de 140 bilhões nesse mês de dezembro. Se a gente for pegar no ano, você teve 2,67 bilhões de receitas, né, 2,68 bilhões, transferências de 517 bilhões, 2,68 trilhões, na verdade, perdão, gente, 517 trilhões, bilhões de transferência, e despesa 2,2 trilhões, resultando aí num resultado de 43 bilhões negativos. O mais interessante é a gente olhar a questão aí de como que você teve de variação anual de um ano para outro. Subiu em 9% nas nossas receitas, as transferências de rendas para estados e municípios subiram em quase 10%, em 9,7%. A gente teve uma queda de 0,7% das despesas durante esse ano, e aí já contando com o Rio Grande do Sul, inclusive. E se a gente vê, a gente teve um resultado, se comparado a 2023, 81,7% menor de déficit do que a gente teve no último ano. Então, falar que a gente não tem problemas fiscais, falar que a gente não fez receita de casa, o dever de casa, falar que o governo não se esforçou, é uma grande falácia, porque olha quanto ele conseguiu reduzir de despesa. Mesmo com o aumento de receita, ele conseguiu ainda reduzir sua despesa em 0,7%. É muita coisa isso. Então, Débora, você vê aí, parece que cada vez mais, né, fica feio para o mercado que ele está chorando muito à toa, né? Olha o esforço fiscal, olha o quanto que a gente conseguiu aí de queda de despesa, quanto que a gente conseguiu melhorar de resultado. E só lembrando mais uma vez, né, que eu concordo, é que o mercado exige isso. Então, o que você tem para comentar sobre esse assunto? O mercado ele é super fiscalista, né? A gente não pode esquecer que esse foi o grande foco do final do ano passado, até por conta dos ajustes, né? Do pacote de ajustes fiscais que estava sendo muito cobrado e que estava ali na centralidade do discurso e do debate no fim do ano passado. Foi o que derrubou a nossa bolsa, foi o que fez o dólar subir bastante, toda essa desconfiança fiscal. E assim, a gente não pode deixar de lembrar que o mercado errou de novo, né? O mercado estava projetando um déficit muito maior do que na mediana. E assim, quando a gente olha a máxima, gente, a máxima das projeções ali do mercado era quase 20 bi a mais, né? Quando a gente olha a mediana, errou por um pouco menos, errou ali por 3 bilhões num arredondamento. Mas quando a gente olha as máximas ali, as pessoas estavam bem distantes da realidade. Então, os agentes do mercado, suas projeções. Então, aqui a gente vê, né, como essa cobrança, muitas vezes, ela tem 2 pesos e 2 medidas mesmo. É o que a gente sempre fala aqui, né? Quando a gente olha a cobrança do mercado para certos governos e para outros, a gente vê que tem uma cobrança muito maior por essa tal lição de casa, por essa prova que você vai conseguir controlar as contas públicas, essa prova que você está alinhado aos interesses. Inclusive, depois que saiu esse resultado, a nossa bolsa deu uma boa esticada, deu uma boa recuperada, e não só isso, né? O mercado voltou a falar, eu acho que o governo entendeu o recado, acho que agora o governo está mais alinhado, está mudando a rota, mudando o direcionamento do discurso. E quando a gente
olha isso, né, no fim das contas, o que o mercado está querendo dizer o governo está virando a rota para a gente, né? Está virando a rota para o mercado financeiro. E agora eles estão mais aliviados. Mas precisou, né, entregar aí esse déficit abaixo do projetado pelo mercado. Inclusive, se a gente tirar o Rio Grande do Sul, isso fica muito menor, porque isso não entra ali no arcabouço, então fica muito menor. E aí sim, agora o mercado está dando talvez um voto de confiança, e olhe lá, vai dar o voto de confiança se continuar com o discurso alinhado. Então a gente vê como essa cobrança é desproporcional nesses momentos. Outro assunto que também ficou da semana passada, Débora, foi a questão do cartão de crédito, né? E os juros do rotativo do cartão de crédito, não é surpresa nenhuma, né? Ficou acima de 400% no ano, né? Então, 450,5% no ano aí, o rotativo do cartão de crédito nesse ano de 2024. Você preparou, inclusive, algumas artes aí para explicar para a gente toda essa situação, né? A tia Leila continua sendo a que mais cobra o rotativo alto, Débora? Olha, ela está sempre lá nas posições primeiras ali de juros altos, né? Normalmente essas financeiras elas estão sempre nessas primeiras posições, mas quando a gente olha os dados aí do rotativo, e não só do rotativo, de outras modalidades também, a gente consegue entender por que é que as nossas taxas de juros são altas e por que é que o brasileiro é inadimplente, né? Eu sempre gosto de ir na contramão, porque todo mundo fala, a taxa de juros é alta porque o brasileiro é inadimplente. Eu vou na contramão disso e sempre irei, tá? O brasileiro é inadimplente porque as taxas de juros são altas. Quando a gente pega o maior nível de inadimplência do brasileiro é no próprio rotativo do cartão, porque a dívida fica impagável, né? Se você rotaciona ali o cartão um mês, então você pega ali, você não pode ficar rotacionando o cartão todo mês. Então, como funciona esse rotativo? No primeiro mês você joga ali para o mês seguinte, então você faz o rotativo, paga o mínimo ou paga menos do que a totalidade da fatura e roda o resto para a próxima fatura. Só que você não pode ficar fazendo isso todo mês. Antes até podia, agora não pode mais. Então, o que acontece? O brasileiro paga ali uma parte do seu cartão, ou o mínimo do cartão, o resto ele joga para o mês seguinte. E o que ele joga ali para o mês seguinte entra nesse rotativo do cartão, que é essa taxa anualizada de 450,5 na média, tá, gente? Então a gente tem agentes financeiros e financeiras e bancos que cobram mais de 450 e tem os que cobram menos também. Mas na média, 450 e por cento e meio, né? 400,5% no ano. Só que você só pode ficar um mês. Então a gente faz a taxa equivalente disso e essa é a taxa cobrada. Aqui estão todas anualizadas para a gente poder comparar as outras taxas que são anualizadas também. Então você joga no mês seguinte. E aí depois, se você não conseguir pagar de novo, você não pode rodar ou jogar no rotativo de novo. O que acontece? Você entra no crédito parcelado, por exemplo. Então você começa a parcelar seu cartão. E aí, pasmem, na média, a alternativa para isso é 177% de juros ao ano. Não é uma taxa baixa também. Isso vai deixando a dívida impagável, isso vai criando uma bola de neve. E na semana passada, na verdade na outra semana, né, eu não quero pagar 450% de juros com vocês, nem ficar com o meu nome em qualquer instituição aí de proteção ao crédito, então eu vou explicar para vocês a questão do cartão de crédito que eu estava falando. Porque muita gente fala, Débora, mas cartão de crédito é endividamento? Ele é um endividamento, né? O próprio nome diz, é um cartão de crédito. Você está tendo ali um crédito do banco que está deixando você jogar suas compras para o próximo mês ou parcelar as compras, mas você tem aquela dívida com o banco. Enquanto você não pagar a sua fatura, você tem aquela dívida em aberto com o banco. Enquanto você não pagar suas faturas parceladas, se você entrar ali, sei lá, no seu registrato do Bacen, você vai ver que você tem uma dívida com a financeira do banco ali, ou com qualquer outra financeira, no valor total da sua fatura. Né? Então, essa é uma dívida. Porque enquanto você não pagar, ela é existente. Enquanto você não pagar, você também está sujeito a essa cobrança de juros. Porque no primeiro mês, se você pagar a totalidade, você não vai ter juros nenhum. Só que muitos brasileiros não conseguem pagar essa totalidade. Muitos brasileiros parcelam a fatura do cartão. E aí que entram os juros mais altos aqui do Brasil. E não surpreendentemente, são as maiores taxas de inadimplência também, voltando lá à tabela. Então, quando a gente olha, a maior taxa de inadimplência está realmente no rotativo do cartão, porque ele é impagável.
não tem como, né? 450% de juros no ano não é uma dívida pagável, ela se torna ali uma bola de neve que realmente não dá para negociar, né? Não dá para pagar. Então, a gente tem essas taxas de juros altas que causam essa inadimplência e não o contrário. Até porque nada justificaria uma taxa de 450% na média. Agora, a gente tem outros tipos de créditos aqui no Brasil que também tem taxas altas, mesmo que tenha ali a garantia. Então, a gente tem, por exemplo, o crédito pessoal ali para aquisição de veículos, né? Aquele que tem o veículo como garantia, ou consignado mesmo, que tem o salário, né? Ali a folha de pagamento como garantia, já vem descontado na fonte. Ainda assim, as taxas são altas, né? A gente está falando aí de taxa de acima de 20% no ano, mesmo com a garantia, mesmo ali tendo o bem garantindo, ou o salário garantindo aquele empréstimo. Experimenta não pagar o veículo para ver o que acontece. Né? O banco toma de você. Eu sempre brinco que é o banco que toma as coisas da pessoa se você não paga. E não qualquer outro regime que as pessoas agem. Então, experimenta não pagar o crédito de aquisição de veículo para ver se seu veículo não entra em busca e apreensão. Então, aqui a gente vê que também são taxas altas, ainda tendo bem como garantia. Porque se você não pagar, o banco toma de você e vende em leilão. E tem o famoso cheque especial, né? O cheque especial é aquela modalidade de crédito que você usa o limite da conta, né? Então, é quando você fica com a conta no vermelho, e aí, enquanto você não cobre, você vai pagando o cheque especial. Ela normalmente é uso emergencial, mas muita gente fica presa também no cheque especial, porque aí debita os juros e come mais um pouco do limite da conta e assim vai entrando também numa bola de neve, porque os juros é muito alto. E também não à toa que é a maior inadimplência. As menores inadimplências são naqueles empréstimos que têm a garantia, porque justamente você vai ser tomada aquela garantia se você não pagar. Agora, de resto, a inadimplência está alta porque as taxas são muito altas aqui no Brasil. É 136% ao ano, é 103% ao ano na média no crédito pessoal sem garantia, é 27, 23% quando se tem garantia, e aí no cartão de crédito a coisa explode, né? Porque é aí que normalmente as pessoas se enrolam e é aí que o banco também usa para pegar aí, né, a renda do brasileiro indo para pagar juros, para pagar dívidas impagáveis de cartão de crédito e outras modalidades. E tem também, Débora, o de endividamento pelas famílias, né? Você também preparou para a gente aqui, né? Ó, ela teve um belo aumento aí nesses últimos meses, né? Você podia explicar para a gente por quê? Justamente a gente divide o endividamento e o comprometimento da renda dois tipos, né? Na verdade, quem divide não sou eu, é o Banco Central. É o total, tá? Então, total de dívidas que você tem, que o brasileiro tem, quanto daquela renda da família está comprometida com dívida. Então, 48% da renda do brasileiro é comprometida com dívida. E aí o cartão de crédito entra nisso, tá, gente? Então, mesmo que em dia o cartão de crédito, como eu expliquei, é um endividamento. Então, se você tem ali, né, boa parte da sua renda pagando cartão, também é um tipo de endividamento. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem também o financiamento imobiliário, que normalmente é a parcela mais cara que se tem, né? Porque você está comprando imóvel, normalmente é a parcela mais alta. Então, a gente tem as duas métricas. O quanto da renda das famílias vai para o endividamento total, então que é 48%, e o quanto vai da renda do brasileiro se a gente não considerar o financiamento imobiliário, que normalmente é a maior parte do endividamento, pelo menos no mês. Se a gente pegar uma renda, provavelmente mais vai para o financiamento imobiliário, porque é um bem caro, é um bem que usa boa parte da renda. Então, 30% da renda das famílias vai para endividamento, ou está comprometida com endividamento. Isso é um dado preocupante, é 1/3 da renda das famílias indo, sim, para pagar a dívida, né? Seja dívida principal ou juros. Então, a gente vê como é que essa renda, né, é uma renda que não está circulando ali de certa forma, tá? Porque dependendo do que você comprou. Mas ela está indo boa parte em juros para banco também, principalmente se a gente estiver falando de taxas de juros altíssimas, como é que é o caso do país. Então, mas vamos falar de coisa boa agora, porque também teve o desemprego sendo divulgado na última semana, na última sexta-feira, né? E a gente chegou na menor média anual que tem desde o começo da série histórica, que começa em 2012, né, na PNAD. A gente chegou em 6,6 na média anual, e o trimestre encerrado em dezembro
Fechou em 6,2%, né? Uma leve alta se a gente pegar o trimestre encerrado em novembro, que fechou em 6,1%. A gente montou alguns gráficos aqui para vocês para explicar o que está acontecendo com a economia brasileira. Primeiro a gente tem aqui o gráfico para mostrar como que a inflação não, o desemprego evoluiu, né? Não, esse aqui é o gráfico que mostra aí como que você teve aí a formação de empregos por tipo de ocupação, né? A gente vê que nesse mês de dezembro aconteceu um fenômeno que costuma acontecer em janeiro, que é o fim das vagas temporárias. Não sei por que ainda que você teve essa antecipação de queda de vagas temporárias, mas a gente vê que principalmente no setor privado você teve uma queda bem forte aí de empregados do setor privado sem carteira assinada, 195 mil postos de trabalho sendo fechados nessa categoria, né? O que ajuda bastante os 85 mil, por exemplo, que você teve de fechamento. Você tem no setor público também queda nas três categorias, 17 mil postos com carteira assinada, 57 sem carteira assinada e 23 mil de estatutários. Você teve aí um aumento também na conta própria, que foi de 72 mil com CNPJ e 92 sem CNPJ, e uma formação forte de emprego no setor privado com carteira assinada, de 98 mil. Por isso, essa leve queda de 85 mil postos de trabalho a menos do que a gente tinha no mês anterior, é que a gente teve esse aumento de 6,1% no desemprego para 6,2%. Então, a gente vê que antecipou-se o final das vagas temporárias que a gente costuma ver em janeiro. A gente fica bem claro, e principalmente quando a gente olha para o pessoal sem carteira assinada, que é geralmente esse tipo de vaga que é formada, né? A gente também teve o rendimento, que subiu mais um ano aí nesse momento. Então, o rendimento, vocês podem colocar o gráfico aí para mim? Aí, boa. O rendimento agora está em 3.315. Você imagina que no começo do ano estava em 3.178, então uma alta de mais de R$200 no rendimento médio do brasileiro. Uma série de coisas ajudaram a fazer isso ser possível. Primeiro, um aumento real no salário mínimo, que ajuda com que as condições de negociação salarial pelos trabalhadores se fortaleça. Desemprego baixo, que melhorou também as condições de negociação, tanto que a gente vê que as negociações salariais, 85% delas, geraram altas acima da inflação. Você também aí teve baixo custo para reajuste salarial. Então, com uma inflação que foi de 4,83%, o custo é bem menor de reajuste do que com uma inflação de 2 anos atrás, que você estava em quase 10% de inflação. 3 anos atrás, quase 10% de inflação. Então, você teve uma série de coisas que ajudou a melhorar a situação da renda do brasileiro. Então a gente vê que o ano de 2024 se confirma como um bom ano para o mercado de trabalho brasileiro, um desemprego bem baixo, que ainda tem espaço para melhorar, não estamos em pleno emprego, não estamos aí também na taxa natural de desocupação, né, que o Banco Central gosta de colocar isso aí para medir a inflação, e a gente está com o rendimento aumentando. Então, boas notícias aí do mercado de trabalho, né, Débora? Pelo menos uma boa notícia aí, né? Depois de falar de taxa de juros alta. Bom, o déficit também, de certa forma, é uma boa notícia. Mas aí uma boa notícia vindo do mercado de trabalho, que tem sido um desafio bem importante, né? Porque a gente precisa lembrar que o mercado de trabalho ele tem um desafio de ter o desemprego caindo, com o rendimento aumentando, e com as vagas formalizadas normalmente, né? Então não ser ali o conta própria sem CNPJ, que é a informalidade, a maior informalidade que a gente pode ter, né? Então não ter o crescimento ali e sim nas vagas que trazem mais formalização para o trabalhador e com o aumento da renda junto. Isso que é o grande desafio, porque baixar o desemprego por baixar o desemprego, ele tem que vir com qualidade, né? E a renda, pelo menos, já está ali trazendo um pouco mais essa qualidade, coisa que a gente não via no passado, justamente não só pela inflação mais alta para recompor o salário, mas também aí por todo o achatamento que estava tendo, né? Se a gente pega desde que a gente teve reforma trabalhista, onde a gente começa a ter
as piores condições, né, para se melhorar o mercado de trabalho. A gente começa a ter a maior desarticulação, né? Então, tudo isso pesa no mercado de trabalho e nessa qualidade do emprego. Mas agora, né, com o desemprego um pouco mais baixo, com as condições para renegociar um pouco melhores, a inflação também um pouco mais contida para trazer esses rendimentos acima da própria inflação, rendimento real. Então, tudo isso ajuda, mas ainda é um grande desafio aí para o nosso mercado de trabalho para que a gente consiga esse emprego com qualidade. Débora, a gente tem 2 minutinhos aí, 2, 3 minutinhos, vamos rapidamente falar do Focus, né, que mudou pouca coisa, na verdade, né? Não teve muita novidade essa última semana para eles mudarem a projeção de fato, eles só continuam piorando a inflação, não sei porquê. Não tem nada que faça com que eles tenham um reajuste aí nesse aumento da inflação, mas eles aumentaram aí de 5,5 para 5,51 para esse ano, e do próximo ano estava em 4,22, agora está em 4,28. No resto, exatamente a mesma coisa, 2,06 de crescimento econômico esse ano, 1,72 para o próximo, R$ 6,00 de taxa de câmbio para esse ano e para o próximo, 15% de Selic para esse ano, 12,5% para o próximo. Ou seja, eles estão ainda naquela mesma historinha que eles estavam falando, só que mudando algumas coisas, né? Cenário pessimista, inflação mais elevada, que vai precisar de juros maior para conter, câmbio pressionando a inflação e desaceleração econômica nos 2 últimos anos. Tudo isso por uma questão fiscal que se mostrou agora que cada vez menos tem motivos para preocupar a economia, né? E a choradeira e o pessimismo continua, né, Débora? Exatamente. Quando você fala, não sei por quê, porque realmente não tem nenhum dado de inflação que tenha saído fora da normalidade para subir assim a projeção do Focus para a inflação. Foi, de fato, o único dado aí que mudou da semana passada para essa. Mas o que eu vejo aí, o porquê seria justamente para sustentar essa Selic em 15%. Né? Então, se o câmbio não vai mudar e eles esperam que vai continuar em 6%, pode vir pressão inflacionária pelo câmbio, mas isso não é totalmente transferível, né? E nem tem um peso grande, mas nem a totalidade do peso do IPCA. Só que teria aí uma baixa, vamos pensar assim, dessa parte da inflação se entrar recurso aqui estrangeiro por meio dessa Selic altíssima. Só que precisa de uma Selic crescente para poder justificar essa taxa de juros alta, né? Porque a gente está com a maior taxa de juros real do mundo. Na semana passada eu falei que a gente estava em segundo lugar brigando com a Argentina perdeu o posto, porque a Argentina cortou a inflação. Então, agora a gente, pensando na inflação que está projetada para lá, né, não que eu concorde também com a inflação que está projetada para lá, mas considerando esse cálculo, agora a gente está no primeiro lugar. Brasil aí no top, né, no ranking, no primeiro lugar da taxa de juros real mais alta. Então, precisa aumentar essa inflação para sustentar essa historinha de Selic a 15%, porque a gente vai continuar com a taxa de juros real mais alta do mundo, e aí essa projeção de inflação equaliza isso. Mas a gente viu que o mercado financeiro errou muito no passado, e nos anos anteriores também, principalmente projeções de IPCA no começo do ano, e vamos ver se esse ano vai acontecer a mesma coisa, né? Continua subindo, mas vejo muito para sustentar essa história, essa narrativa aí de Selic alta para conter essa inflação. Se não tiver inflação para conter, o que vai justificar a Selic? Só se for o câmbio, olhe lá. Exatamente. Débora, vou me despedindo de você antes da gente passar nossos recados finais aí. Então, quer falar a última palavrinha para a audiência? Vamos só dar meu tchau aqui. Amanhã estou de volta. Não sei se estou no estúdio. Espero que sim. Espero ter melhorado já. E aí eu vou estar com vocês por aí. Um beijão para vocês e até amanhã. Até mais, Débora. Melhoras aí para você. E, gente... Obrigada. Ainda está liberado o replay do mapa da mina. Vocês viram aí, quem não viu na quinta-feira foi imperdível. Mais de 100 mil pessoas viram o mapa da mina. E se você não viu, ó, corre para ver que o replay ainda está liberado, gente. É uma aula online gratuita aí. Clica aqui no link que está aqui embaixo aí, islmercado.com.br, para acessar o replay, para você aprender como que proteger seus investimentos, seu dinheiro aí nesse ano de 2025 que está tão complicado. Tarifaço do Trump ontem, então mais uma pimentinha aí nesse ano de 2025 que já começa com fake news da extrema-direita, que começa com essa Selic nas alturas, com todos esses ruídos, empresas de tecnologia sofrendo com a DeepSeek. Então,
o ano já começou com tudo e quer saber se proteger? Vem aqui no Mapa da Mina que a gente ensina, gente. Foi muito boa aula, vale muito a pena. E eu sempre falo, né? É a melhor aula de economia do ano que você vai ter aqui na casa, gente. Então, iclmercado.com.br, acesse aí e veja. Se você não viu, aproveite a chance que o replay está liberado. Se você quer ver de novo, veja, porque é muito bom. Foi muito bom. Então vale a pena ver de novo aí também quem já viu, tá bom? E agora eu vou entregar para os nossos vizinhos do Rolê ICL, o William De Luca e o Guga Noblar. E eu volto amanhã, esperamos com a Débora aqui no estúdio aí, às 11 horas da manhã, para falar tudo o que está acontecendo na economia, tá certo, gente? Um abraço e até a próxima. Uau, que evento foi o Mapa da Mina 2025. Dezenas de milhares de pessoas, eu sempre penso, né? É o equivalente a vários estádios de futebol completamente lotados, aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo, e aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? Porque tem muitas informações, muitos gráficos, muitas tabelas que elas queriam ter anotado e também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. E no final, as condições super especiais que a gente ofereceu para as pessoas para fazerem parte do nosso grupo, que é acompanhado diariamente nessa questão de finanças e investimentos, a gente vai permitir que você que assiste o replay tenha acesso às mesmas condições também. Se você quiser, é claro. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Boa aula!